Então, bom dia a todos e a todas que nos assistem. Bem-vindos e bem-vindas às sextas jornadas de língua portuguesa, cujo tema esse ano é leitura literária em contextos escolares. Eu gostaria, primeiramente, de fazer um agradecimento à senhora presidenta da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes, a professora doutora Elvira Reis, e as membras da cátedra Eugênio Tavares, Amália Vera Cruz Melo Lopes, Fátima Fernandes e Mariana Faria, e agradecer a honra de o leitorado ter sido convidado também, representado por mim, para colaborar com esse programa, com as jornadas que ocorrem esse ano, dessa forma digital. E gostaria de apresentar os nossos convidados também, a professora Maria Tereza Salgado, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o professor Rogério Ataíde, pesquisador do Museu Nacional do Rio de Janeiro, historiador. Antes de mais, nós começarmos a falar e a discutir, eu gostaria de chamar a Dina Salustio, nossa escritora cabo-verdiana, para um diálogo também junto conosco, lendo uma pequena parte do seu texto Condição Ilhéu, que diz o seguinte: toda atividade que nos convoca a imiscuirmos nas coisas da alma perturba pela quebra do silêncio privado. Mas de que vale a vida se a gente se encontra a meio do caminho e não para? Se a gente não se fala nem se olha, ou sequer partilha a determinação ou os temores pelos mesmos destinos por outros destinos? De que vale a vida se perante a gargalhada de 1000 risos que se faz à nossa frente, não nos juntamos a ela e não tentamos respostas? Respostas que, com o passar do tempo, vão ficando cada vez mais simples, mais exatas e menos ambíguas. Fiquem à vontade, estaremos todos agora a falar sobre o nosso tema, o tema da nossa mesa, que é literatura, espaços físicos e sociais da leitura. Muito obrigada. Obrigado, Naduska. Queria agradecer muito o convite e o prazer, a honra de poder participar desse encontro e poder falar e discutir temas de interesse e relevância para Cabo Verde e para nós aqui no Brasil, né? E ter o prazer e ter a alegria de estar ao lado de duas intelectuais que eu respeito tanto, duas intelectuais de peso, como a professora Naduska, a professora Maria Tereza. Então, eu tenho muita alegria de fazer parte, por isso eu agradeço de maneira muito calorosa o convite e essa participação. Muito obrigado. Olha, nós tivemos conversas preliminares e falamos do interesse de termos muito mais uma discussão do que propriamente falas estanques. Então, eu vou começar levantando algumas questões e vamos, ao longo dessa nossa conversa, vamos discutindo os temas a partir dessas questões e, claro, as questões que serão levantadas pelas professoras Naduska e Tereza. Tá? Eu queria pedir licença para fazer o seguinte. Cabo Verde talvez tenha, nesse momento, algumas das produções intelectuais mais interessantes para fazer uma reflexão, não só, evidentemente, para Cabo Verde, mas eu tomaria de empréstimo algumas ideias para poder pensar e provocar o pensamento em outras partes do mundo. Acho que o Brasil, com seu gigantismo, né, tem muito a aprender com Cabo Verde, com os intelectuais cabo-verdianos e com o que tem sido produzido e pensado em Cabo Verde nesse momento. Eu tenho muita felicidade, muito orgulho de falar das ilhas que ensinam
país que tem essa síndrome de gigantismo que é o Brasil, e que pode ensinar lições que são muito poderosas, muito significativas. Bom, eu queria, portanto, começar com essa proposta de ensinamento muito escolar que Cabo Verde pode oferecer para o Brasil, para o mundo, a partir de uma ideia que vem sendo desenvolvida por um grande intelectual cabo-verdiano, que é o Mário Lúcio Souza. Mário Lúcio Souza tem uma produção muito provocadora, como todos sabem, né? É, é um músico e é um escritor e ensaísta de grande valor. E o Mário Lúcio tem uma ideia que ele vem desenvolvendo, né, que é a ideia da criolidade. Na verdade, esse é um tema, é um pensamento que, pelo menos desde 1996, foi exposto em livro pelo Edouard Glissant, né, num livro chamado Introdução à Poética da Diversidade, ou talvez do Diverso, né, que foi publicado em 1996. Aqui no Brasil, nós temos uma publicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, de 2005. Esse texto é muito poderoso porque fala exatamente sobre a capacidade que tem a ideia de criolização para pensar o humano, né? Pensar a nós todos no mundo. Eu preciso dizer que Edouard Glissant é nascido na Martinica e, portanto, também em uma ilha. Eu acho que a gente tem realmente muito que aprender com esses espaços, né, cercados de mar por todos os lados, ou melhor ainda dizendo, as ilhas que são cercadas de mundo por todos os lados, que são o mundo e também o mundo cercado de todos os lados, um mundo que entra, perpassa, faz trocas, se mistura e que transforma o mundo dentro do mundo. Essas ilhas, né, têm muito aqui a ensinar para nós. Pois é, então o Glissant ele fala de criolização e o Mário Lúcio retoma esse tema. Eu queria, até foi uma sugestão que a Tereza trouxe, e eu queria aproveitar a sugestão sábia da Tereza para poder falar sobre essa palavra, crioulo, e como ela é diferente em espaços aqui da diáspora americana. Crioulo é um nome dado na experiência da colonização da América espanhola aos descendentes de espanhóis nascidos na América, nascidos na colônia, e formaram uma elite. A elite crioula foi uma elite socioeconômica, em alguns lugares, até mesmo uma elite política pontual, né? E que, como elite, participaram, portanto, de todos os privilégios no ambiente colonial. Essa elite crioula, ela, no entanto, teve sempre muita desconfiança por parte do Estado espanhol. Não por acaso, no século XVIII, é exatamente essa elite crioula que começa a se voltar contra o Estado espanhol e, finalmente, no início do século XIX, leva adiante os processos de independência latino-americanos. Crioulos, portanto, para a América espanhola, são estes descendentes de espanhóis brancos e, aliás, muito preocupados com a cor de sua pele, né? Não admitiam miscigenações, o que é bastante interessante, e faziam parte de uma elite. Na América Portuguesa, no Brasil, crioulo já tem uma outra conotação. O crioulo é o descendente do africano nascido no Brasil. Portanto, negros, mulatos, né? Ou como, de forma geral, poderia-se falar, gente de cor, como se dizia no século XIX, nascidos no Brasil. E, portanto, não fazem parte de uma elite. Né? São setores populares, são escravos ou depois ex-escravos, filhos de escravizados, e, portanto, não fazem parte de uma elite. Crioulo era o nome dado, portanto, a esses escravizados ou filhos de escravizados africanos aqui no Brasil. E assim eram nomeados aberta e livremente pelos jornais das capitais, do Rio de Janeiro, em São Paulo e Salvador, quando fugiam ou quando eram comercializados. Portanto, era um termo utilizado de forma corrente. No século XX, porém,
e parece que a partir da década de 1920, a expressão crioulo começa a ganhar contornos pejorativos, negativos. E hoje é uma palavra inadmissível no Brasil. Crioulo no Brasil é um xingamento. Crioulo no Brasil é uma palavra que nós não podemos usar sem, evidentemente, ferir uma série de problemas de convívio social, de respeito mútuo, não pode ser usado entre nós. E aí, bom, crioulo, como é utilizado pelo Glissant, né, e como é utilizado pelo Mário Lúcio Souza, tem, portanto, uma outra conotação. Né? É a conotação da mistura, né? E aí eu elenquei algumas palavras que o Glissant ele usa em seu livro para poder falar da criolização. Ele fala de interculturalidade, ele, buscando referência com Homi Bhabha, fala de entrelugar, ele fala de hibridismo, que talvez se aproprie ainda melhor, de diversidade, heterogeneidade, cruzamento, mistura, mestiçagem, entrelaçamento, imbricamento, tudo isso para buscar uma identidade que é marcada pelas misturas. Tá? E aí que é interessante porque nós podemos falar que o Glissant, e a partir dele o Mário Lúcio, a gente pode, a partir deles, podemos pensar numa estética da relação. Né? Ou seja, algo que diz respeito à literatura como uma provocação e como um projeto, a literatura que seria a responsável por criar ambientes de contato, e eu me atreveria a dizer ambientes de contágio, em que nós estaremos o tempo todo reconhecendo a impossibilidade de falar da pureza, do ridículo de falar da pureza e da necessidade de falar exatamente das misturas. E quanto as misturas permitem criar condições não só para espaços de contato e de contágio, como eu disse, né, mas para a definição de identidades. E aí que eu acho que o pulo do gato, né, como nós falamos aqui no Brasil, aí que eu acho que é o ponto de interesse para pensar essa ideia de criolização, criolidade, que o Edouard Glissant e o Mário Lúcio Souza vem defendendo, né? Que é pensar numa identidade de mistura, uma identidade crioula. E aí, e por isso que eu acho muito valorosa essa ideia, o que é próprio de uma identidade creole, no caso da Martinica, ou a identidade crioula, no caso de Cabo Verde, poderia ser, e eu acho que, nesse caso, me parece que é exatamente o que o Mário Lúcio Souza vem pensando, mais do que uma identidade cabo-verdiana, uma identidade para o humano. Né? E isso me fascina. Isso me deixa absolutamente enfeitiçado, porque nós falamos de identidades que são forjadas nas misturas, falamos de identidades que são criadas exatamente pelo contato e pelo contágio uns com os outros, e falamos contatos pessoais, contatos socioculturais, contatos que vêm de forma harmônica, vêm de forma brutal através da guerra, mas contatos, nós somos fruto de uma quantidade infindável, incontável, talvez infinita, desses contatos, desses contágios. Portanto, nós não temos, em hipótese alguma, possibilidade de falar de pureza. Nesse momento, isso é extremamente importante. O momento que hoje nós estamos passando no mundo, e aí eu lamento muito ter que falar disso, mas no Brasil é o momento que nós precisamos redefinir nossas identidades, e um dos princípios de redefinição dessa identidade no Brasil seria exatamente essa identidade de mistura. Eu preciso dizer que no Brasil nós temos um impasse. E aí os amigos queridos de Cabo Verde nos acompanhem, porque no Brasil o impasse se dá da seguinte maneira: nós temos, de um lado, um projeto que foi desenvolvido no final do século XIX, que era um projeto das elites brancas das capitais brasileiras, que era um projeto eugenista, um projeto de pureza.
que, aliás, no caso brasileiro, é de um completo ridículo. Mas dispensando o patético e o ridículo de buscar uma pureza brasileira, era esse sim o projeto dessas elites, buscando, portanto, uma identidade nacional que fosse relacionada com um projeto europeizante, né, via Portugal e via França, principalmente. Então, a virada do século XIX para o século XX, nós temos essa ideologia eugênica, inclusive com repercussões na literatura, repercussões no pensamento científico brasileiro, na medicina, na nascente antropologia com Nina Rodrigues. É um horror. Então, a gente fala de um projeto eugênico brasileiro. Tá? O contrário disso seria o mestiço e o crioulo. E aí que nós vamos ver como uma alternativa à ideia do puro é a ideia do crioulo, que aqui no Brasil se tornou uma abominação, um xingamento, ou a ideia do mestiço, que também se tornou uma abominação. Porque, no caso do mestiço, a palavra e o pensamento em torno do mestiço no Brasil acabou tentando ser uma superação fictícia das tensões sociais, ideológicas, simbólicas, em torno do brasileiro e da presença do negro e do indígena. E isso acabou redundando nessa concepção absolutamente fantasiosa da democracia racial brasileira, o que evidentemente funcionou durante um tempo e não funciona mais. Né? Então, a gente aqui no Brasil tem uma grande dificuldade, por isso que eu acho que Cabo Verde tem muito o que nos ensinar, né? Porque a admissão dessa ideia da criolidade como uma ideia da mistura e do mestiço, né, pode ser apropriado no Brasil como uma tentativa de redefinição da nossa identidade nacional. Tá? E eu gostaria de terminar para que Tereza e Nadushka falem e a gente comece a discutir esses assuntos. Nós falamos com muita facilidade das Áfricas, falamos muita facilidade das Américas, até falamos com facilidade dos Brasis, mas nós não nos atrevemos a falar das Europas. Nós falamos de Europa no singular. Na maioria das vezes, nós usamos o plural para a África, para a América e até para o Brasil. E para a Europa, nós ainda respeitosamente não nos atrevemos a falar da pluralidade europeia, apesar de saber que ela existe. Talvez porque o europeu tenha conseguido definir suas identidades nacionais, né, de forma a saber exatamente quem é o alemão, quem é o francês, quem é o espanhol, quem é o português, quem é o inglês, sem precisar muito do empréstimo do outro. Tá? É exatamente nessa contramão que eu acho que a ideia de criolidade poderá ser aproveitada por todos nós, né? Porque somos plurais o tempo todo, né? Precisamos buscar a pluralidade, e eu acho que é fundamental que nós pensemos nessa possibilidade de um ensinamento do insular, né? Que nos leve ao mundo de forma muito mais generosa, muito mais consequente, muito mais inteligente, e talvez até como uma solução contemporânea para as nossas mazelas. Sim, eu estava pensando aqui na fala do Rogério agora, que chama, né, o Eduardo Glissant para essa discussão, que na poética da relação é muito interessante, que não é possível se pensar nessa construção sem pensar na questão rizomática, de que forma, da forma Exato. Como crescem o pensamento sobre identidade. Então, o Glissant faz uma leitura muito cuidadosa dos rizomas deleuzianos, né, e desconstrói o conceito de um rizoma que vai dar em um único tronco, né, e que não faz mais nada. Ele fala, na verdade, de um rizoma que se imbica na terra e dialoga com todas as possibilidades. A gente poderia dizer que do Brasil e Cabo Verde e Europa, esses rizomas saem e se encontram pelo mar, não é? De certa maneira.
E se a gente fala dessa pluralidade, ou não fala da pluralidade europeia por conta do que nós recebemos do europeu sobre sua própria identidade, inegável identidade, também lembrar que essa inegável identidade é feita sobre o silenciamento da presença do outro, não é? Então, sim, exatamente. Ou o outro posto como inferior a si mesmo, portanto, ali tem uma identidade que é construtora de um saber universal. O mapa mundi, o planisfério é muito ideologicamente falando, é muito interessante observar que a Europa está no meio de tudo e as dimensões das outras partes do mundo são totalmente deformadas, né? E, enfim, muita coisa que se tem para falar sobre esse essencialismo perigoso, né, Tereza? Muita coisa. A gente se encontrou uma vez ou duas, né, para pensar o que ia ser essa mesa, e se a gente não parasse em algum momento, a gente ia ficar, porque o tema é um tema realmente, como você falou, Rogério, fascinante. Tanto que quando você propôs, a gente imediatamente acolheu, não é, Nadusca? Porque é um tema que interessa ao momento, é um tema que interessa sempre, né? E é um tema, como, já que você trouxe, né, toda essa ideia do espaço, né? Essa mesa aqui é uma mesa que fala de espaço, e eu lembro, eu imediatamente vou para essa ideia que a gente vai, em algum momento, tocar, que é a ideia do ilhéu. Você já tocou, né? Mas esse espaço, que é um espaço, ao mesmo tempo isolado, mas que, em vários momentos, a literatura mostra como o centro do mundo. Então, Cabo Verde, eu acho que tem na sua geografia e na sua cultura uma série de elementos que favoreceram a esse processo de criolização, não é? Todos esses extremos, esses contrários que eu até tive que elencar, porque são tantos, né? Essa ideia do mar como barreira que você, Rogério, na verdade, quis apresentar muito mais o mar como estrada, lembrando o Costa e Silva, né? E o mar como barreira, o mar como partir, né? O mar como ficar, que é aquele grande verso, né? Ter que partir e querer ficar, ter que ficar e querer partir. A seca, a própria ideia da seca, que é espacial, não é? A seca como miséria, mas a seca como alguma coisa que forja uma resistência, que forja uma fibra, uma luta, né? A cultura formada pelo colonizador, literalmente, e pelo colonizado, né? Quer dizer, esse espaço todo de confluência. Então, são vários signos aí, né, de oposição que vão dialogando e, ao mesmo tempo, mostrando a dificuldade que é fazer com que eles dialoguem, não é? Daí talvez a ironia seja um elemento tão presente na literatura, na cultura. Por incrível que pareça, é difícil fazer ironia na poesia, mas ela comparece na poesia, ela comparece na ficção. Então, toda essa consciência da qual que muitos escritores têm, dessa ambivalência. Então, há vários elementos que eu acho que vão ao encontro dessa criolidade, fazendo-a muito peculiar, porque a criolidade, de fato, ela também é um elemento de outras culturas, não é? Mas essa criolidade cabo-verdiana, desse meio tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão grandioso,
Eu, quando fui a Cabo Verde pela primeira vez, em 2014, há 6 anos, eu botei até o vestido hoje, para lembrar. Em 2014, eu me senti assim, realmente no centro do mundo. Eu falei, que lugar incrível, que confluência de pessoas de vários lugares. Hoje em dia, até onde eu sei, há mais de 20% de estrangeiros vivendo em Cabo Verde. Se, por um lado, muitos cabo-verdianos, parece que talvez metade ou mais da metade, estão espalhados pelo mundo, porque tem uma apetência também para esse deslocamento, não é? Ali é uma cultura forjada no deslocamento, não é? Então, é uma cultura forjada no trânsito, no diálogo, não é? E eu me senti no centro do mundo, ao mesmo tempo estava ali naquele espaço, né? Como diz a música, né? Cabo Verde é um brasilim, é uma música irônica, porque hoje, Rogério, a gente quer que o Brasil seja um pouco, né, aprenda um pouco com Cabo Verde, já que outrora o Jorge Barbosa, né, olhou para o Brasil e se inspirou, e vários outros poetas olharam para nós e se inspiraram, claro, idealizando, né? Idealizando sempre, e nós idealizando também, porque, de uma certa forma, nós também idealizamos essa cultura crioula, sabe? Uhum. Nós aparamos uma série de problemas e questões, mas o mundo é feito de idealizações também, não é? Uhum. E, enfim, muita coisa para dizer, por isso eu passo a palavra para minha amiga e colega, e, enfim, Nadusca, para que ela traga um pouco outras ideias, né? Eu vou juntar, na verdade, as ideias que a gente já vem discutindo, né? O que, aliás, realmente é muito difícil. Eu tenho aqui dezenas de páginas anotadas sobre as nossas conversas, porque tem uma perspectiva, né, do historiador, que é o Rogério, eu tenho uma perspectiva de uma professora de literaturas vernáculas, literaturas africanas em língua portuguesa, que já tem um tempão de experiência, né, muito mais do que eu, e uma visão minha aqui de Cabo Verde, de vivência também em outra ilha, né, em outro arquipélago. Mas se a gente continua nesse caminho da criolidade e da cabo-verdianidade, se podemos dizer assim, como a própria Dina, eu vou me fiar muito no texto da Dina, que me foi proposto pela Tereza ontem, numa dessas conversas, e foi extremamente importante, foi como acender um farol, sabe? Eu tive essa sensação de acender um farol para entender questões da ambivalência, né, dessa criolidade também, sobre a qual ela fala. Né, ela fala que de amor e de dor ao mesmo tempo, dentro de um contexto ilhéu, né, que ela fala de gritos de escravos vindos da África. Bom, então que lugar é este, né? Cabo Verde. Bom, Cabo Verde é Cabo Verde, e nós aqui somos cabo-verdianos, não é? Eu sou o outro, a outra, né? Vou falar assim no feminino, porque é isso mesmo, né? A outra nesse lugar, muito embora num espaço extremamente de convergência, mas é essa parte interessante de ser a outra, né, que faz mover os caminhos da pesquisa e do pensamento sobre essas identidades crioulas, porque eu não posso falar de uma identidade só crioula dentro de um contexto de 10 ilhas habitadas, né? Tem essa parte interessante, porque você tem um país totalmente fissurado. Se você olha no mapa, era absolutamente impossível pensar em construir um Estado-nação a partir dessa geografia, e fez-se isso, né?
E fez de uma maneira forjada na dor, forjada também, né, nessa ideia da criolidade, e de uma identidade cabo-verdiana muito forte, que aparece frequentemente. Eu poderia dizer que é uma espécie de moto contínuo de toda a literatura cabo-verdiana que eu li até agora, né? E, inclusive, de outras, não só da literatura, mas de outras manifestações artísticas, como a música, por exemplo, né? A música o ritmo da morna é um ritmo, como que eu posso dizer? Ele é nostálgico, ele parte da ideia do sujeito também que tem de sair para a sua própria sobrevivência, e ao mesmo tempo tem muitas saudades da terra, então a gente vai sempre nessa tensão, né, nesse limite entre partir e ter saudade, sobre o que a Teresa já falou, né, e a Dina fala uma coisa muito interessante nesse texto, Condição de Ilhéu, repito, que nem a África nem a Europa estavam preparadas para a presença do novo indivíduo e consideram-se ameaçadas. Esse novo indivíduo é o indivíduo cabo-verdiano, o indivíduo ilhéu, e como não estavam preparadas? Olha que interessante como ela coloca, né? Nem a África nem a Europa. O meu olhar tende a expandir Cabo Verde para além de um território pertencente a outro, a um continente, né, somente ao continente africano. Como todo mundo fala, bom, Cabo Verde na África, mas, bem, o sujeito que fala de Cabo Verde fala da África como a África e não como um outro, né, a ser estudado, a ser admirado, a ser visto, a ser olhado, mas também da Europa e o português, né, o povo português, que a Dina chama aqui, nós somos colonizados por uma nação pobre dentro do contexto em que ela sobrevive dentro de um contexto completamente diverso da sua realidade econômica, né? E eu acho que isso tem uma força muito, muito, muito importante, pensar que Portugal sobrevive, né, ali contornado por uma força espanhola, francesa, e depois que vai se abrindo para o leste, né, e se mantém firme e forte, falando sua língua, embora tenha questões econômicas muito frágeis, talvez por causa da sua pequenez, né? E essa varanda da Europa, como o Saramago costumava dizer, né? E que, de repente, cria, por rizomas, eu não vou ler sob uma perspectiva teórica e eurocentrada, por rizomas que o Rogério já citou, né, a partir da teoria da estética da relação, da poética da relação, tantas outras nações que hoje se identificam pela língua, mas que também se diversificam pelas questões identitárias. Se formos conversar sobre Moçambique, sobre Angola, por exemplo, ou sobre a Guiné-Bissau, a gente vai ter uma outra discussão aqui, completamente diferente, porque esses territórios estão ligados ao continente africano, estão lá colados, eles não estão descolados dali. Muito embora Cabo Verde e a Guiné-Bissau tenham tido uma relação muito próxima, né, no período da independência. Amílcar Cabral é um sujeito extremamente, eu poderia dizer, cultuado por aqui, né, por essas terras. Então, tem uma relação, essa relação com o continente de luta e de força. E, ao mesmo tempo, uma tendência a também se separar. Por que a Europa e nem a África estavam preparadas para essa presença, né? Para essa presença tão significativa de um indivíduo que se afirma cabo-verdiano, ilhéu, e a condição do ilhéu, né? E ela fala aqui, né? O ilhéu, quando retorna, ele passa a pensar a condição do ilhéu de uma maneira diferente, quando ele sai da ilha, retorna à ilha, mas nunca pensa diferente de partidas e chegadas.
sempre o paradoxo aqui nesse texto, né? É muito interessante observar isso. Às vezes, apenas partidas de uma procura permanente nos olhos. A procura permanente nos olhos pode ser uma metáfora de uma partida também, né? De que adianta eu estar em determinado lugar, mas com os olhos voltados para o desejo de estar em outro. Então, você tem um desejo forte de sair, de expandir-se, quando, na realidade, ao retornar, o indivíduo ilhéu percebe que o espaço de expansão é esse aqui mesmo. Né, de expansão do pensamento, de expansão do pensamento contra esse essencialismo, né, de que falou o Rogério, e citando a ideia da criolidade, né, do Mário Lúcio Souza, que é um escritor cabo-verdiano, e da nossa rejeição brasileira tanto ao termo, ou sequer ao conhecimento do termo crioulo, né? A entender o que isso significa efetivamente, simplesmente deturpou-se o sentido e não se fala mais nisso. Se eu paro na rua hoje, digo para um homem negro, uma mulher negra, crioulo ou crioula, é muito ofensivo. É importante que esses espaços também saibam disso, né? Porque em qualquer lugar que a gente vá na África, quando eu estive em São Tomé e falava do crioulo, eu tinha eu embargava a voz muitas vezes para falar crioulo, até que eu conseguisse naturalizar essa expressão, eu como brasileira, naturalizar a expressão crioulo, foi um grande percurso de formatação ou de considerações e modificações na minha psique. Né? Isso é uma coisa muito interessante. E, obviamente, se modifica a psique, modifica o olhar, modifica o sentimento com relação ao termo e a quem se diz crioulo. Né? E que a gente não assume de jeito nenhum a nossa criolidade, não é? O Brasil, e infelizmente estamos como bem disse o Rogério ontem, a gente está indo muito bem a passos largos, caminhando para o século XVI, não é, Rogério? A gente vive, eu não sei, eu queria dizer para os nossos amigos em Cabo Verde que nós estamos vivendo um momento de profunda tristeza no Brasil. Muitos de nós vivemos em tristeza. Eu queria dizer que estou falando agora de dentro de um cartão postal. Eu falo de Copacabana, né, que durante tanto tempo foi uma das imagens mais icônicas do Brasil. A Copacabana, que é um espaço, talvez, no imaginário internacional, dos mais idílicos, dos mais adoráveis. Eu queria dizer aos nossos amigos cabo-verdianos que, curiosamente, agora chove na minha janela, o que me remete a um sentimento de melancolia, apesar de eu gostar tanto de chuva, mas me remete a um sentimento de melancolia e que me faz pensar que eu talvez ande 2 quarteirões até chegar à praia, né? E daqui até ali eu encontre uns 3, 4, 5 ou 10 absurdos sociais, sociopolíticos, né? E que me fazem revoltar. Isso é constante. Então, eu vivo numa condição privilegiada aqui na Zona Sul do Rio de Janeiro, porém, os privilégios eles estão cada vez menos evidentes. A gente está vivendo, na verdade, aqui uma situação extremamente dolorosa de perder pouco a pouco, mas muito poderosa e significativamente, perder pouco a pouco a noção que nós temos sobre o convívio amistoso e, assim, extrapolando as questões para o universo do político, né, do que nós entendemos ser democracia, do que nós entendemos ser as possibilidades da defesa dos direitos humanos, do respeito à alteridade, e é por isso
que eu gosto tanto da possibilidade de reivindicar também para nós agora no Brasil essa ideia que Mário Lúcio Souza vem desenvolvendo, talvez a partir do Glissant, mas que vem desenvolvendo sobre criolização, porque a gente carece exatamente nesse momento de colocar os pés no chão e perceber exatamente quem somos, e não aquilo que dizem por aí. Para os nossos amigos cabo-verdianos, uma informação, uma notícia, não sei se chegou aí, mas uma pessoa da classe média alta, carioca, foi abordada na rua porque não usava máscara, foi abordado por um policial, e essa pessoa respondeu, né, que ele não usaria máscara porque ele era juiz. Numa outra ocasião, várias pessoas estavam num bairro da Zona Sul, carioca, portanto, lugar da classe média alta, carioca, muitos sem máscara, e um policial abordou um homem, gentilmente, porque isso foi filmado, pedindo que ele usasse a máscara, e a mulher desta pessoa disse, o policial chama esse indivíduo de cidadão, e a mulher desse indivíduo diz, cidadão não, engenheiro. Então, nós vivemos aqui no Brasil a dificuldade de nos reconhecer como partes de um todo, né? Não, nós estamos perdendo a sutileza, estamos perdendo a generosidade, com isso vão-se embora as possibilidades de convívio democrático e harmonioso. Nadusca, você falou do rizoma, do Deleuze, que o Glissant retoma, e é interessante porque o Glissant ele opõe o rizoma à raiz, o que eu acho ótimo, porque a raiz ela tem a ideia da profundidade, né? E o rizoma do espalhamento. E como nós falamos nessa mesa sobre espaços, é interessante porque são muitas as possibilidades de pensar espaço, e uma delas são os espaços de superfície, né? E o rizoma é um espaço subterrâneo. Então, o rizoma se espalha em subterrâneo. E aqui no Brasil, a gente está buscando um ramo em que se agarrar para que a gente encontre a possibilidade de identificação com um grande rizoma. Então, por isso que me parece ser tão interessante, tão útil no sentido utilitário, de poder ser usado, de ser instrumental. Me parece ser tão útil pensar nesse conceito e desenvolver e discutir. Os conceitos são palavras complexas, os conceitos eles são palavras densas, porque os conceitos são palavras que querem dizer muitas coisas. Tem muito investimento de significado dentro de uma palavra. Isso define um conceito. Então, quando essa palavra crioulo, criolização, criolidade, essas palavras estão sendo discutidas agora por nós, elas, na verdade, estão na condição da iminência de enfrentamento de alguns problemas que nós temos. E isso eu acho que sair do Brasil como um caso excepcional que nos interessa tão de perto, mas talvez seja um problema de todos nós humanos, porque espalhados aí em toda a parte, encontramos pessoas que estão se achando muito especiais, muito singulares, e isso se fortalece com os discursos da extrema-direita muito afora, isso acontece hoje em dia nos Estados Unidos, isso acontece em diversos lugares da Europa, a extrema-direita é fortalecida em alguns ambientes da Áustria, bom, isso é quase uma obviedade, mas na Áustria, mas na Itália, na França, né, e é muito lamentável a gente perceber que essa singularidade, essa excepcionalidade de ser um humano próximo do puro, isso é muito triste. Eu já falei muito, só vou falar uma última coisa. A Teresa estava falando sobre espaços, e enquanto ela falava, me ocorreu uma coisa. O deserto do areal, ou o deserto dos oceanos, o deserto é o lugar que nós geralmente pensamos como incapaz de produzir coisas, porque é árido, quando é o deserto das areias, ou porque nada se sustenta, né? Pouco se flutua no oceano.
Mas o deserto tem um problema, me parece, que o deserto é a reprodução quase infinita do mesmo. Talvez seja esta a possibilidade de se definir um deserto. É a multiplicação incessante, quase infinita, incansável do mesmo. Para onde você olha, você só vê a mesma coisa. E o deserto, portanto, deveria ser exatamente o contrário do que nós ambicionamos, porque a gente quer ver o diverso, a gente quer ver a variedade, porque na variedade nós não nos cansamos, ou pelo menos não nos cansamos da mesma maneira, com o diverso, com o variável, portanto, com a criolidade, nós podemos ter condições de pensar as inúmeras possibilidades de transformação, de mudança, e, portanto, de criação do novo, e talvez até da criação de algo que seja melhor do que nós temos agora, né? Tomara, né? Eu fico imaginando. Bom, se a gente está falando, né, de espaços físicos, também sociais de leitura, né? Se a gente traz se a proposta da mesa traz essa possibilidade de falar de espaços, né? Tanto eu fico imaginando em Cabo Verde, né? Os espaços físicos tão díspares, né? Conhecer cada uma das ilhas, conhecer uma paisagem diferente, e é óbvio que a paisagem influencia no modo de ser, e de viver, e de estar, né, do indivíduo que ali está, e que constrói aquele lugar, e se constrói ali, e socialmente, claro, também, né? A leitura nesses espaços tão díspares, né? Ela precisa também se diversificar, de certa maneira, né? E o que tem sido trazido à discussão sempre é o que fazer, né, com a literatura em espaços tão díspares, como ler, como fazer um corte epistemológico, literário, para se estudar questões relacionadas à criolidade, ou ao essencialismo, que é muito criticado, ou a condição ilhéu, o isolamento, ou o fato desse ser ilhéu, né, que é divino, como diz a própria Dina Salus, como disse, eu estou aqui me apoiando muito no texto dela, o ser ilhéu, que diz que ser ilha, né, ser ilhéu é mais do que humano, é divino. Então, essa coisa divina aparece nos espaços textuais de cada sujeito que produz em cada local da ilha. Não se faz poesia em Santo Antão e São Vicente, ou nas ilhas do Sotavento, como se faz poesia aqui nas ilhas do Barlavento, por exemplo, né? Ou prosa. Então, esses espaços, eles vão determinar também a forma de falar, a forma de dizer, a arte, né? de se colocar diante do mundo. Mas nenhuma delas escapa à questão dessa relação com os claridosos, né, que é muito presente. Sim. Veja, um texto bastante... Esse texto da Dina é muito contemporâneo, e ela fala bastante dos claridosos, sempre amando os claridosos, por conta dessa visão do que é o ilhéu, né, de ser um sujeito que carrega sempre também cicatrizes de uma memória muito ferida, né? Então, essa memória, dita de uma forma diferente, eu acho que a Teresa pode falar melhor sobre isso, sobre como se vê a questão da memória e se lê a questão da memória na prosa cabo-verdiana, não é? E por conta desse parêntese, eu perdi o fio da meada. Então, isso que é interessante, e por isso que é bom conversar, porque depois provavelmente vai me lembrar. Você estava falando dos espaços, das especificidades dos espaços. E da presença constante dos claridosos, quase que como sujeitos
criadores de mitos fundacionais, né, da pátria cabo-verdiana, né? Isso é muito interessante. Eu acho que falar uma pátria cabo-verdiana, eu não estou sendo ofensiva em momento algum. Ao contrário, né? Coloco esse lugar no espaço em que ele se sente, que o indivíduo que aqui pensa sente, né? Mas a questão da memória, acho que a Tereza pode falar melhor do que eu. Isso Aliás, eu significa... li o seu artigo da Chuba no deserto, e ontem eu li o artigo. Isso significa que você está passando a palavra para mim? Sim. Ou não? Sim. Eu acho que já que você trouxe a Dina, né, eu penso que, de um modo geral, os escritores cabo-verdianos, quase todos, eu não sei se isso é uma temeridade dizer isso, mas a própria Dina fornece uma pista para a gente pensar toda essa condição do ilhéu, do arquipélago, não é? Quando ela diz que todo ilhéu, todo cabo-verdiano seria potencialmente um escritor. Ela diz isso num artigo anterior, que é o Insularidades, né? Como toda essa questão da geografia, da paisagem, das condições, da própria história, né? Como é que tudo isso vai fazer com que haja uma apetência para se pensar no mundo. Uhum. Daí eu achar que vários escritores estão constantemente oferecendo esse caminho para pensar a identidade também. E, então, eles são, de certo modo, o tempo todo professores, né? Eles estão... quando você diz que seria preciso fazer um recorte, eu não sei, porque a literatura, de um modo geral, cabo-verdiana, oferece esses caminhos, até mesmo antes de Claridade. Com Claridade, mais ainda, né? Aí, a partir de Claridade, eu acho que mergulha-se mesmo nessa ideia de um orgulho cabo-verdiano, mas que não é nunca um orgulho, né, de raiz, de algo, digamos assim, fixo, né, estático, mas é um orgulho em pensar a sua história. E pensar a história significa repensá-la. A Dina escreve sobre o mesmo tema várias vezes. O Germano escreve sobre o mesmo tema várias vezes. E os intelectuais cabo-verdianos se pensam e se repensam, porque há um gosto também pela contação de história, pela escrita, pelo mergulho na sua memória. Então, é um orgulho muito mais dessa apetência do que de alguma coisa que está lá e que se busca mostrar. Não, até porque são muitas fragilidades dentro desse orgulho, não é? Conforme eu tentei mostrar aqui, né? É fazer das fraquezas uma força também, não é? Ver os dois lados de situações que podem se mostrar exatamente com várias facetas. E eu acho que essa condição cabo-verdiana, né, da geografia e tudo mais, ofereceu ao homem essa possibilidade da qual a Dina, com tanta sensibilidade, fala, né, essa natural inclinação para uma percepção do mundo, né, distinta, que tem a ver com esse espaço, com esse mundo pequeno, né, mas ao mesmo tempo tão aberto como o Rogério trouxe com a ideia, né, desse mar, que era a ideia inicial, você com o rizoma, né, que é o tempo todo esse desejo de contato, né, a própria ideia da morabeza, que foi muito criticada, né, ela traduz para mim muito esse desejo de contato, de troca, né, que é linda essa palavra, gente, amor à beça. A palavra amor à beça, né? Que coisa bonita, né?
pouco importa se durante um tempo ela significou alguma coisa que parecia, né, digamos, subalternidade, mas não, sempre as palavras vão ser apropriadas, como, né, a gente está trazendo aqui a palavra crioulo, não é, que num determinado momento, aliás, até hoje, né, tem essa conotação negativa, mas, enfim, a gente tem que sair do nosso espaço para poder se ver melhor, né? Isso é muito legal. Como é que essa proposta de pensar a criolidade permite que a gente se veja melhor, não é? Como é como é que é bacana isso? Obrigada, Rogério, por essa proposta. Obrigada, Nadusca, por essa proposta, porque a proposta do diálogo também é uma proposta, né, crioula nesse sentido, né? Vamos misturar todo mundo aqui e ver o que dá, né? Vamos ver se dá samba, né? Se dá samba, se dá morna. Se dá morna. Eu pensei aqui agora uma coisa interessante que você falou, Tereza. Acho que a gente já está próximo de terminar, não é? Mas eu me lembrei do conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, né? Que é uma pequena pérola, né? Uma obra de arte. E, afinal, o grande movimento que se faz ali naquele texto é preciso sair da ilha para conhecer a ilha. E ali é ilha mesmo, né? Quer dizer, é uma ilha metafórica, claro, a ilha desconhecida pode ser o próprio sujeito Exato. Que aparece ali, né? A personagem, você tem que sair de si para se conhecer, né? É preciso sair da ilha para conhecer a ilha, é preciso ver a ilha do avião, é preciso você chegar à ilha de barco e ver a ilha se formando, surgindo na sua frente de uma forma tão deslumbrante, né, e tão poderosa, no meio do nada, de repente começa a aparecer um monte de terra, e você vai se aproximando, e encontra ali um povo acolhedor, um povo que chama para esse diálogo, para essa convergência, né? Eu me lembro dos versos da Conceição Lima, né? Que chegará o momento em que todos os mares explodirão na varanda, né? Na varanda da minha casa, que é uma casa ilhéu, a casa de Conceição Lima também, que é São Tomé. Então, esse momento desses mares explodirem na varanda, eu acho que ele tem acontecido por aqui. A gente está vendo marolinha. O Brasil é que está colocando, está tentando colocar assim umas barreiras para chegarem, para esses mares explodirem definitivamente. Mas nos espaços insulares, ou nesses espaços, nessas terras, né, constituídas no meio do mar, esse cheiro de mudança, de explosão de pensamento, de explosão de arte, de explosão de gentes, né, que se quer bem e que deseja promover uma mudança significativa do pensamento humano, né? Nós falamos sobre isso, sobre pensar o humano, né, Rogério? Uma nova forma de pensar o humano a partir do pensamento e do conhecimento das literaturas, da filosofia, da psicologia, da sociologia, escrita por africanos na África ou na diáspora africana. A mentalidade é outra, né? Então, transformar, não é negar, eu não estou aqui num processo de negacionismo eurocêntrico, não é negar esse lugar, mas é reler, né? É conhecer esse lugar, inclusive, para saber que temos uma diferença de pensamento e que eu, como uma pessoa do Sul, né? Uma pessoa do Sul do mundo, me reconheço mais ali, uma pessoa brasileira, me reconheço mais ali, do que no discurso eurocêntrico. Né? Isso é bastante interessante. Ô, Nadusca, você está me falando, eu estou me lembrando de uma coisa. O Brasil tem alguns intelectuais muito valorosos, sem dúvida. Um deles foi Arthur Ramos. Arthur Ramos, na década de 1930, escreveu um livro chamado
O Negro Brasileiro. E nesse livro brilhante, ele escreve uma frase que eu acho que devia ser conhecida por todos. Arthur Ramos, ele diz que o negro no Brasil é um elemento civilizador. Essa frase é muito importante porque antes do Arthur Ramos, até o Arthur Ramos, o que se dizia é que a presença do negro escravizado, do negro africano no Brasil, era a mera extensão mecânica dos instrumentos de trabalho e que não trouxeram para cá, os africanos, qualquer tipo de contribuição relevante. E aí o Arthur Ramos, de maneira muito importante, de maneira radical, ele diz que o negro é um elemento civilizador. O negro é um elemento civilizador no Brasil, o negro é um elemento civilizador nas Américas. Então, eu gostaria de colocar essa questão agora também, apesar de a gente já estar chegando no final, mas, na verdade, a África esteve e está presente nas Américas de uma forma que talvez as Américas não conseguiram estar na África. Os africanos vieram para cá e trouxeram civilização, né? Eu não sei exatamente o que nós levamos para a África, talvez barbárie, mas a África trouxe para as Américas civilizações, né? Então, eu espero que Cabo Verde, que está no meio dos mundos, e é todo mundo, e que é uma redução do mundo, e é também a possibilidade de repensar as condições de ser no mundo, talvez, quem sabe, mas eu espero realmente que discussões como essa, eu gostaria muito de poder ouvir, estar mais uma vez com o Mário Lúcio Souza. Ano passado eu estive com o Mário Lúcio Souza, ele esteve aqui no Brasil, e o Mário Lúcio falou uma coisa que eu não esqueço, e eu repito para todos com quem eu encontro e falo dele, e falo desses assuntos. O Mário Lúcio, ele falou que o grande problema de apostar nesta singularidade radical de cada um de nós é que, em breve, os filhos não reconhecerão as mães e as mães não reconhecerão mais seus filhos. Essa frase que ele disse me emocionou profundamente, porque cada um de nós, estamos todos, assim, ao que parece, tão preocupados com essa individuação, né, com essa singularidade, com essa peculiaridade, algo que é tão próprio de mim sempre, tá, que a gente está cada vez mais se afastando da possibilidade de encontrar o outro. E eu acho que uma das coisas mais deliciosas dessa ideia da criolização é exatamente o reconhecimento que eu sou eu e eu sou o outro, né? O Mia Couto tem um texto maravilhoso que ele publicou no livro E se Obama fosse africano, em que ele diz nós somos indivíduos num processo de nos tornarmos pessoas, e que nós só somos pessoas se somos pessoas na relação com o outro. Uhum. Essa perspectiva me parece ser extremamente importante nesse momento. É bonito que ele fala também, ele cunha o verbo outrar. Uhum. Ele usa muito isso. A gente precisa se outrar. Uhum. E eu acho que aqui no Brasil se esqueceram completamente que existe essa possibilidade, né? Exatamente. Eu desejaria para todo brasileiro, assim, pelo menos esses da cabecinha mais ou não desejaria para o país, né, que eles fossem viajar, conhecer lugares novos, porque a possibilidade de outrar está nisso mesmo, está no contato com o diferente, né, com aquilo que, inclusive, frustra as nossas expectativas ou que excede os limites das nossas expectativas, não é? Mas, Nadusca, eu acho... Não precisa viajar para isso, gente. Basta olhar para o lado. Não precisa ainda mais porque ninguém vai poder viajar tão cedo. Então, basta olhar para o lado, basta ouvir o outro, basta se interessar um pouco, né, pelo que está ali. Olhar para a rua. Na porta do lado, né? Eu ia falar mais ou menos disso. Olhar para o chão, para as calçadas, né? E ver, quer dizer, eu sempre me lembro disso, que morei no centro do Rio durante um tempo, e me sentia extremamente mal e incomodada em ver aquelas pessoas vivendo na rua, e dali eu chegava em casa e
meditava sobre a minha condição, sobre a condição humana, porque é impensável para mim que um Estado conceba que seus cidadãos ainda vivam ou sobrevivam numa situação tão precária, tão absurdamente degradante, como eu vi pessoas vivendo nas calçadas do Rio de Janeiro. Mas essa é a parte triste. Mas, Nadusca e Tereza, eu ia falar, Tereza, alguma coisa semelhante. Eu acho que viajar não é remédio. Eu acho que pode ser, mas não é. Eu acho que, fundamentalmente, o remédio é jogar o espelho fora. Porque para onde quer que muitos de nós estão andando com o espelho na mão. Não conseguem ver o outro, só veem a si mesmos. Então, eu acho que uma medicina fundamental é quebrar os espelhos. E aí, sim. Talvez ficar em casa, ir à padaria comprar pão ou fazer uma viagem poderá se tornar alguma coisa, uma experiência humana melhor, mas enquanto a gente tiver pessoas que olhem exclusivamente para o próprio reflexo, a gente não vai conseguir seguir adiante. Isso é muito triste, muito triste. Realmente. Emudecemos nesse momento, né? É verdade. Nossa, e essa ideia do Narciso, né? Isso daria pano para manga. A gente nem vamos começar, né? Porque... Outro encontro. Não, sim, vamos fazer outro encontro, outras coisas, né? Acho que a gente vai partindo para as despedidas, né? Quem é que bem que Itabai, né? Agora... A conversa foi sabe, tá certo, Nadusca? Tio sabe, Uhum. Não, tio sabe, eu acho que a minha professora disse que não, que é rei de sabe. Não, sabe muito boa, muito gostosa. Sim. Mas me parece que o tio na frente, muito, da palavra sabe, especialmente, fica uma arrogância, assim. Então, seria... a minha própria filha fala, esse iogurte sabe, tio. Né? Ela já está... é uma crioula, né? Então, como é que a gente diz que a conversa foi boa? Ai, Tereza, ainda não estou nessa fase, não. E depois a Mônica, que é a Mônica Andrade, maravilhosa, foi minha professora, que tivemos que parar tudo no meio do caminho, né, por conta da pandemia. Se ela me ouve falando, eu acho que ela não vai gostar muito da aluna que teve, não. Mas Tereza, a gente fala que a conversa foi boa, dizendo que a gente quer ter outra conversa. Sim. É que eu queria falar em crioulo. Eu também. Eu estou louca para falar em crioulo, mas assim, eu estou louca para falar o crioulo, mas nesse período de pandemia foi tão difícil. Eu quero pensar. Eu quero pensar em crioulo, né? Porque talvez seja uma das coisas que a gente mais tem a necessidade agora, é pensar sobre essa questão da criolidade como uma chance de reflexão sobre o humano nesse momento tão lamentoso que a gente está vivendo. Bom, vamos despedir? Vamos despedir? Vamos assim, despedir. Né? Difícil despedir, né? Olha, eu me despeço dizendo o seguinte: muito obrigado, Nadusca, muito obrigado, Tereza, muito obrigado aos amigos de Cabo Verde. Eu me sinto muito honrado, muito feliz de poder participar de uma conversa como essa, falando destas coisas e falando para um público que eu espero que crie condições dialogais para discutir esses grandes temas, né? Gosto muito da ideia de poder voltar a falar sobre esses assuntos, de poder discutir e aprofundar esses assuntos. Então, muito obrigado, tá? E espero que a gente se encontre em outras circunstâncias. Tereza? Obrigada. Eu também digo a mesma coisa, Rogério, que a gente se encontre em Cabo Verde! Eu também espero que a gente se encontre aqui, gente. Nossa! Isso, em Cabo Verde, ouvindo uma morna, trocando ideias com as pessoas.
ouvindo as pessoas. Ouvindo as pessoas, né? É verdade. Eu me despeço dizendo que esse, para mim, é um lugar de muito aprendizado, de muita reflexão. Falo de Cabo Verde, então esse espaço tem me deslocado de um espaço de conforto muito, muito próprio, né, do sujeito que mora num país de dimensões continentais, e fragmentar-se também é muito bom. E pensar cada fragmento que a gente consegue deslocar, né, da nossa psique, e pensar em cada um e depois reuni-los num momento só, ou num indivíduo só, é algo muito precioso, né? Que é realmente necessário quebrar o espelho, né? Necessário tirar o espelho da frente e pisar, sobretudo, com respeito na casa alheia. Então, eu agradeço muito profundamente a Universidade de Cabo Verde, que me acolhe como leitora. Eu agradeço a presidenta, mais uma vez, da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes, professora doutora Elvira Reis, que também me recebeu aqui com muita morabeza. Eu agradeço à Cátedra Eugênio Tavares e o Camões, Instituto da Língua Portuguesa, por também, por serem os grandes... os que pensaram, né, o projeto das jornadas, junto com a universidade, e pelo convite tão honroso ao leitorado brasileiro de ser um co-organizador do evento. Eu espero que todos tenham gostado, que os meus queridos amigos aqui, não, e muito mais, né, para além disso, para além de sermos amigos, temos aqui muita coisa para dizer, para falar, para trocar. São duas pessoas brilhantes e a gente consegue se dialogar muito bem, e eu estou muito feliz, assim, eu vou terminar esse dia, terminar esse momento muito feliz por ter estado com vocês, e eu espero que todos também gostem muito de nos ouvir, assim, em interlocução. Tá bom? Obrigada a todos, mais uma vez. Obrigado.